Começa agora mais um programa Hora Extra e nesta edição você confere as seguintes notícias. Nova regra cobra das empresas cuidado com a saúde mental. Violência doméstica leva mais mulheres a se afastarem do trabalho. E no bloco de entrevistas, a desembargadora Cátia Albuquerque fala sobre os desafios no combate ao trabalho infantil e o papel da sociedade nessa luta. O Hora Extra está no ar. Cuidar da saúde mental dos trabalhadores agora é obrigação. Empresas terão que adotar medidas para evitar o adoecimento mental dos empregados. A atualização da NR1, norma regulamentadora número 1, obriga empresas a incluírem riscos psicossociais no programa de gerenciamento de riscos. O foco é prevenir assédio, burnout e estresse ocupacional, exigindo ações concretas de avaliação e controle para proteger a saúde mental. As marcas são de quem chegou a ponto de cortar o próprio braço com a ponta de um clipe. Este rapaz, que não quer ser identificado, trabalhou com telemarketing por 6 meses quando começou a se automutilar. Tudo isso por conta das cobranças excessivas, pressão para bater metas e assédio moral que sofria na empresa. Torci o clipe, quebrava ele e a ponta mais afiada, fazia os cortes no braço. Antes eram do cotovelo à mão, né? E depois mudaram no punho, foram mais pro punho. Como que era esse linguajar? Você falava assim que eles gritavam com vocês, eles xingavam, como que era isso? Então, a pessoa usava muito, ela falava, caralho, você não ajudou, você é um inútil, você tá puxando aqui pra baixo, você é uma âncora. Maltratava vocês e cobrava metas? Sim, cobrava metas, porque se não batesse metas, seria mandado embora. Ele conta que se sentia desprezado e discriminado no ambiente de trabalho, mas precisava do emprego. Já a psicóloga da empresa, em quem ele poderia conseguir ajuda, só fez piorar as coisas. Ela simplesmente mandou eu mudar o meu jeito de vestir, o meu jeito de conversar, cortar o meu cabelo, mudar o meu jeito das minhas unhas, me vestir mais menino porque eu era muito afeminado. Ou seja, você sofreu discriminação também por ser homossexual? Sim, eu sofri. Queriam me transformar numa pessoa que eu não sou. O rapaz foi diagnosticado com ansiedade, depressão, síndrome do pânico, transtorno bipolar e borderline, característico em pessoas com sintomas como automutilação, raiva desproporcional e impulsividade. Ele precisou ser afastado para tratamento da saúde mental, mas foi demitido assim que voltou do atestado. Foi aí que resolveu procurar a Justiça do Trabalho por meio dessa advogada. Ficou comprovado a partir de documentos médicos, a partir da oitiva de testemunhas, que ele foi exposto a constrangimento, ele foi exposto a assédio moral, ele foi demitido em tratamento médico. Por mais que ele não estava no momento da demissão de atestado, ele estava em tratamento médico, o que foi comprovado. E a partir do laudo pericial realizado na Justiça, ficou comprovado a concausa. Porque também o trabalhador ele tem que comprovar que foi em razão daquele trabalho. Não basta ele estar com uma doença psicológica, né? Ele tem que comprovar em razão do trabalho aumentou, agravou e gerou a incapacidade. Infelizmente, situações como essa se repetem cada vez mais dentro das empresas. Segundo o Ministério da Previdência Social, só no ano passado foram concedidos quase 550 mil benefícios em razão de afastamento por transtornos mentais como ansiedade, depressão e a síndrome de burnout. Por isso, a norma regulamentadora NR01, que estabelece diretrizes sobre saúde e segurança no trabalho, foi atualizada. Agora, ela obriga as empresas a incluírem novos riscos psicossociais no plano de gerenciamento de riscos, para prevenir assédio e o estresse ocupacional. As empresas, a partir de agora, elas têm que gerenciar esse risco e apresentar um plano de gerenciamento onde ela faça uma prevenção desse tipo de doença, esse tipo de acidente que pode ser ocasionado em razão de doenças ocupacionais relacionadas a doenças mentais. Não desenvolver ações para prevenir os riscos psicossociais pode gerar multas e ações judiciais, como a história que acabamos de ver. No final, a sentença foi favorável ao trabalhador, que deve ser indenizado em R$100 mil por diversos danos morais. Afastamentos do trabalho por violência doméstica disparam no Brasil. Em apenas 4 anos, o aumento foi de mais de 300%.
Por trás dos números, histórias de dor, medo e recomeço. O que explica esse crescimento e como as vítimas estão sendo protegidas? Confira na reportagem a seguir. A violência doméstica não afeta apenas a vida pessoal das vítimas. Cada vez mais, os impactos também chegam ao ambiente de trabalho. Mulheres que enfrentam situações de agressão dentro de casa acabam tendo a produtividade afetada, crises de ansiedade, dificuldades emocionais e, em muitos casos, precisam até se afastar das atividades. Dados recentes mostram um crescimento expressivo nos afastamentos do trabalho relacionados à violência contra a mulher. Especialistas apontam que, além do aumento das denúncias, existe hoje uma discussão mais ampla sobre os direitos trabalhistas e a necessidade de proteção dessas vítimas no ambiente profissional. Quando a gente pensa sobre violência doméstica, temos uma impressão de que essa violência, até o próprio nome, nos leva a acreditar que ela está restrita ao âmbito doméstico. Mas a verdade é que a violência doméstica, ela pega na mão da mulher e acompanha ela em todos os espaços. Então, quando a mulher chega para trabalhar, uma mulher que está em situação de violência, ela traz consigo a violência de casa. E essa violência impacta em muitas questões trabalhistas. A própria assiduidade, então, o comparecimento, as faltas no trabalho, as questões de adoecimento, necessidade de saída, a falta de um apoio, a falta dessa rede de apoio para que aquela mulher consiga estar ali e principalmente também a falta de preparo, de conhecimento, muitas vezes de uma ouvidoria qualificada, né, de um canal de denúncia de dentro da empresa e um RH que esteja ali capacitado para lidar e reconhecer essas demandas, faz muita diferença para uma mulher que está em situação de violência. Então, o que a gente vê é isso, uma violência que é multidisciplinar, ela se manifesta de diversas maneiras em diversos espaços. Começa em casa, mas da mesma maneira que afeta todo mundo que está perto, afeta também, por óbvio, o ambiente de trabalho. Além das consequências emocionais e psicológicas, muitas vítimas enfrentam dificuldades para manter a rotina no trabalho, comparecer ao serviço ou até continuar empregadas. Em alguns casos, o medo e as ameaças acabam comprometendo diretamente a estabilidade financeira dessas mulheres. A Lei Maria da Penha prevê, por exemplo, o afastamento do trabalho por até 6 meses, quando há necessidade de preservar a integridade física e psicológica da vítima. A medida pode ser concedida pela Justiça e garante manutenção do vínculo empregatício durante esse período. Existe uma necessidade, portanto, em primeiro lugar, de que esse conhecimento chegue até a equipe, que o conhecimento chegue até os trabalhadores e as trabalhadoras daquela empresa, seja por meio de contratação. Hoje em dia a gente tem escritórios, a gente tem pessoas que fazem esse treinamento, fazem uma estruturação da empresa, isso é muito importante. Porque daí, fazendo uma estruturação para além do conhecimento, para além dessa capacitação dos trabalhadores e trabalhadoras, a gente tem também a estruturação de um canal de denúncia, a estruturação, por exemplo, de identificação de pontos de risco, a identificação, por exemplo, e esse ponto eu acho muito importante, uma estruturação de todo um núcleo mesmo de combate a essa violência. Além do acolhimento emocional, especialistas defendem que o ambiente de trabalho também pode ser uma importante rede de apoio para mulheres em situação de violência. Informação, escuta, acesso aos canais de denúncia podem fazer diferença na hora de romper o ciclo das agressões. No Tribunal Regional do Trabalho de Goiás, uma campanha permanente reforça a divulgação de informações, canais de denúncias e serviços de apoio às vítimas. Entre eles estão o Disque 180, a Polícia Militar pelo 190 e as delegacias especializadas de atendimento à mulher. No bloco de entrevistas, a desembargadora Kátia Albuquerque fala sobre os caminhos para proteger a infância e romper o ciclo do trabalho infantil. Por trás de cada criança trabalhando, há direitos violados e sonhos interrompidos. É já, aqui no Hora Extra. Crianças nos semáforos vendendo produtos ou pedindo ajuda nas ruas. Uma cena que, de
tão frequente corre o risco de ser naturalizada, mas que revela uma realidade dura. O trabalho infantil ainda atinge cerca de 1.600.000 crianças e adolescentes no Brasil. Apesar dos avanços na legislação e das políticas públicas, o problema persiste e traz consequências graves para o desenvolvimento, a educação e o futuro dessas crianças. E para falar sobre esse cenário e os caminhos para enfrentar essa violação de direitos, a nossa convidada de hoje é a desembargadora Kátia Maria Bontempo de Albuquerque, coordenadora regional do Programa de Combate ao Trabalho Infantil e Estímulo à Aprendizagem. Seja bem-vinda ao Hora Extra novamente, doutora Kátia. Muito obrigada, é uma honra estar aqui novamente com vocês. Doutora Kátia, eu vou me descrever. Eu sou Fabiola, tenho pele morena, cabelos cacheados na altura dos ombros, estou usando uma camisa azul com preto e sentada atrás de uma bancada. Por gentileza, a senhora poderia se descrever? Meu nome é Kátia Maria Bontempo de Albuquerque. Com muita alegria, eu sou desembargadora do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelo na altura dos ombros, que hoje está presa. Eu tenho 1,66 m e estou vestindo uma blusa bege de bola branca e um blazer branco e uma saia bege também. Doutora Kátia, uma criança trabalhando na rua, no sinaleiro, é uma cena cotidiana que vemos todos os dias, nas grandes capitais pelo menos, né? Qual a importância da sensibilização pública para essa questão do trabalho infantil e como as campanhas podem ser mais eficazes para combater essa prática? O cotidiano tornou-se uma coisa usual, vai além do cotidiano. Por qualquer cidade, por qualquer local que você ande, é comum todos nós vermos aquelas mulheres com 3, 4, 5 crianças, elas sentadas à sombra e as crianças sendo o chamariz para poder fazer isso. Eu diria que o que a gente tem que fazer é sistêmico. O problema não é só de uma instituição ou de um local. O combate a isso vai de todas as pessoas da sociedade. Temos que fazer campanhas, temos que tentar tirar essas crianças da rua. Uma coisa que eu já falei aqui nesse Hora Extra, para a gente não dar dinheiro para essas crianças. Se você acha que você está fazendo um bem, está sendo feito um mal. E a sociedade, ela tem que ser partícipe disso. Ela tem que pegar isso de frente para poder resolver. Se eu puder falar mais um pouquinho, o que eu diria? O trabalho infantil, ele começa não só da criança ser usada, ela começa com a violência doméstica da mulher. A mulher se vê sem opções, não leva menino, criança para a escola, que lugar de criança é na escola, e aí a criança vai para onde? Vai para a rua por um problema social. Esse problema é seu, esse problema é meu, esse problema é de todos. E é muito fácil você cruzar o sinal, passar por aquilo e seguir com as suas atividades, vou ao trabalho, vou aonde eu tenho que ir e essas crianças estão lá o dia inteiro e continuam lá. Não que a gente está tentando fazer alguma coisa, mas é quase nada, temos muito para caminhar. Muito complicado isso, né? Ainda temos cerca de 1,5 milhão, 1.600.000 crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil no Brasil. E a senhora acabou de explicar, né? Por que esse problema ainda persiste? Falta políticas públicas mais adequadas para combater também esse problema? Mais uma vez eu te respondo com a mesma palavra, é sistêmico. Essas políticas públicas, elas não podem vir só de um norte. Nós precisamos unir forças para a gente poder conseguir atingir. Então, quais seriam essas políticas públicas? Conscientizar as pessoas de que essa criança tem que estar na escola. Para mim, é o primeiro ponto. E também, no meu entendimento, deveria ser ofertado a nível nacional, federal, escola de tempo integral. Eu acho que seria o primeiro passo para a gente fazer o turn even point, de poder mudar, de poder conseguir alguma coisa. Educação integral para essas crianças. Você vai receber Bolsa Família, ajuda criança, você tem que comprovar que essa criança está na escola de segunda a sexta-feira. E se o poder público pudesse, das 7h30 da manhã às 5h30 da tarde.
mudaria todo o sistema, a meu ver. Quebraria o ciclo da pobreza, né, doutora Kátia? Sim. Quais as consequências mais graves do trabalho infantil para o desenvolvimento dessas crianças, na opinião da senhora? A criança ela precisa de uma condição alimentar para uma boa formação do seu desenvolvimento. Então, a primeira coisa, por que eu falo em escola integral? A criança numa escola integral, ela vai ter café da manhã, ela vai ter lanche, ela vai almoçar, vai ter nutricionista. Este é o sonho ideal e ela vai para casa jantada. Então, essa criança, a primeira coisa do trabalho infantil é roubar, é furtar dessa criança o direito a uma alimentação. Que se nós voltássemos no que eu estava falando, do sistema de colocar essas crianças lá, a primeira coisa é que elas estariam se alimentando para não ter. Fora isso, o dano é total. A criança ela precisa brincar, ela precisa desenvolver, ela precisa ter uma tia, uma tarefa, uma escola, uma convivência, tudo, é tudo junto. Então, se ela não se alimenta, se ela não está na escola, se ela não tem, porque criança precisa do lúdico. A criança ela tem o direito de estar na escola e brincar. Se ela não faz isso, o que você acha que vai ser uma criança dessa aos 15, 16, 17 anos? Ela não teve outro exemplo. O exemplo dela foi ficar na rua, muito fácil pegar aquele dinheirinho e fica rindo e fica... E cada vez uma criança... E às vezes não, eu diria que sempre, são crianças inteligentes, são crianças que precisam apenas de uma mão estendida. Mas este pai, essa mãe não quer, porque é uma vida mais, eu não diria mais fácil, que não é uma vida fácil, mas é uma vida mais cômoda do que botar essa pessoa para trabalhar, botar essas crianças na escola, e aí vai. Os danos são irreversíveis. Tanto psicológicos, né, quanto físicos. Qual que é o papel, doutora Kátia, da Justiça do Trabalho, especialmente do Programa de Combate ao Trabalho Infantil, nesse enfrentamento? Olha, a equipe aqui do tribunal é maravilhosa de trabalho. A juíza Antônia Helena trabalha comigo de frente. E a Justiça do Trabalho, ela participa até onde a gente consegue, porque se tem uma denúncia, nós vamos para o Conselho Tutelar, a gente vai atrás, faz esse programa de estar nas escolas, nós vamos ter um feirão agora que será voltado para o incentivo à aprendizagem, que também é tão importante quanto gigantesco colocar as crianças trabalhando. Então, a Justiça do Trabalho é que nem uma pequena engrenagem. Nós temos cursos, tem o TST, o CSJT, acabamos de aprovar, nós conseguimos para o nosso programa, para a gente poder fazer alguma coisa, pasme, R$20 mil. O que a gente faz com R$20 mil? Com R$20 mil a gente não pode fazer muita coisa não, mas com a dedicação da equipe do programa aqui, aí a gente vai atrás de patrocínio, a gente vai atrás de fazer, eu digo sempre, é 0 dinheiro e 100 o que a gente consegue fazer. E dentro disso, porque eu acredito, a Justiça do Trabalho, eu tenho passado muito esse norte, o combate do trabalho infantil não é com a criança, são com os adultos. Nós temos que conscientizar pai, mãe, muita gente é vovó, tio e principalmente os nossos empregadores. Nós precisamos fazer uma rede de apoio para acolher essa criança. E a Justiça do Trabalho entra nisso daí de forma violenta. Muito bom, doutora Kátia. Nós vamos para um rápido intervalo. Hoje estamos conversando com a desembargadora do TRT de Goiás, Kátia Maria Bom Tempo de Albuquerque, sobre o enfrentamento ao trabalho infantil. Não sai daí, voltamos já. O Hora Extra está de volta. Hoje estamos conversando com a desembargadora Kátia Maria Bom Tempo de Albuquerque, coordenadora regional do Programa de Combate ao Trabalho Infantil e Estímulo à Aprendizagem, sobre o enfrentamento da luta contra o trabalho infantil. Doutora Kátia,
A aprendizagem profissional aparece como uma alternativa, certo? Como ela ajuda a proteger o jovem e, ao mesmo tempo, prepará-lo para ingressar no mercado de trabalho? Vamos do começo. Se essa criança tiver tido escola, como eu falei, dentro do sistema, o programa de aprendizagem é o futuro dessas crianças, desses jovens, meninas e meninos. Se ela entra numa empresa como aprendiz, ela vai aprender as ferramentas e, mais do que isso, ela vai aprender o que é trabalhar de uma forma protegida, de uma forma dirigida. E esta criança, ela tem futuro lá na frente. Nós vamos fazer o feirão aqui agora, com incentivo. Ainda estamos fazendo as coisas. Vamos trazer os empresários que precisam preencher cotas. E nós queremos fazer a ligação entre os aprendizes e o que as empresas precisam para atingir. Eu acho que vai ser um sucesso e cada empregador que preenche uma cota, que pede um aprendiz, está salvando um ser humano na dignidade do trabalho. Doutora Kátia, se a senhora tivesse que falar hoje para essa mãe, para esse pai, para essa avó, para esse tio, né, que leva crianças para o sinaleiro, para a feira, para trabalhar e deixa que essas crianças faltem à escola, que mensagem a senhora daria para eles? Para este pai, para esta mãe, para quem tem uma criança sob o seu comando, pensem nessas crianças. Vocês têm como, nós temos programas sociais, levem essas crianças para a escola. Você está achando que deixar seu filho no sinaleiro ali está sendo uma forma de ganhar a vida? Não. Você está tirando a possibilidade dessa criança ter uma vida. Procure, porque nós temos o Conselho Tutelar, nós temos escolas, vá atrás e tire estas crianças das ruas. Você, ao deixar uma criança na rua, você está destruindo o seu filho, o seu adolescente numa vida adulta. Não permita que essas crianças fiquem num sinaleiro durante o dia inteiro. Essa semana é a semana do combate ao trabalho infantil, né? Dia 12 de junho marca o dia de luta contra o trabalho infantil. Temos várias atividades nessa semana para a sociedade, para abarcar esse tema. Nós vamos ter algumas atividades, especialmente nessa data, a gente faz alguma coisa voltada para as crianças, que eu ainda acho muito pouco. A minha ideia é que nós devemos ir para os empregadores, para os adultos, para tirar essas crianças do trabalho infantil. Mas teremos várias atividades em 12 de junho, que é o Dia Internacional do Combate ao Trabalho Infantil. E você que está na sua casa, levanta de manhã e não é o dia 12 de junho. É o dia 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro. Todo dia é dia. Nós temos que ser partícipes, nós temos que ter responsáveis e qualquer um, dentro da sua possibilidade, do exercício do seu ofício, combater essa chaga, porque o mundo está precisando de seres humanos e nós começamos combatendo o trabalho infantil. Doutora Kátia, vamos falar agora dos canais de denúncia, né? Como denunciar trabalho infantil? Quais são os canais que o TRT dispõe, né? E que o Programa de Combate ao Trabalho Infantil dispõe? É o seguinte, tá aí, parece que eles vão colocar na tela todos os canais que nós temos e o principal deles, que eu também sou ouvidora da mulher, porque, como eu disse no início, o trabalho infantil começa com a violência doméstica de uma mãe, está sempre interligado. Então, não se esqueça, nestes telefones, nesse e-mail, no canal, no site do tribunal, denunciem. Muito obrigada, doutora Kátia, pela entrevista, pelos importantes esclarecimentos sobre esse tema que é tão caro à sociedade. Eu que agradeço pela honra, como eu disse, de estar aqui mais uma vez. Vocês sempre levam assuntos que ajudam a sociedade a fazer alguma coisa que possa ser melhor. Todos aqui estamos para ajudar. Eu que agradeço, muito obrigada. Ok, o Hora Extra fica por aqui. Hoje conversamos com a desembargadora Kátia Maria Bontempo de Albuquerque sobre o enfrentamento ao trabalho infantil. Essa luta constante, né, da sociedade, de todos nós, contra essa prática.
Você também pode acompanhar esta entrevista pelo canal do TRT no YouTube. Não deixe de acompanhar também mais notícias da Justiça do Trabalho pelas redes sociais e pelo portal. Obrigada por sua atenção e até a próxima semana.